estática que vocês viram. Roberto, então, como é que eu peço para o paciente, né, juntar os dois pezinhos, tá? E fechar os olhos. A manobra é com os olhos fechados, tá? Esse é o Romberg normal. Eu posso fazer o Romberg sensibilizado, que é sensibilizar colocando um pé na frente do outro, né? Posso fazer assim, vocês podem ver de várias formas. Aqui ou aqui, tanto faz. O que importa é deixar um pé na frente do outro e fechar os olhos. Romberg positivo. O que basicamente eu tenho que perceber aqui, primeira coisa, é ver se o paciente ele consegue fechar essa base dele, tá? Alguns pacientes com síndrome cerebelar, eles vão ter comprometimento, né, da postura do tônus em si, mais na parte aqui, oh meu Deus, axial, da parte axial, que vão desestabilizar eles não vão ter, não vão conseguir fechar os pés, então eles vão ficar com a base alargada. Ao pedir para eles fecharem, eles não vão conseguir, entendeu? Eles vão cair. Então, a gente diz que esse Romberg é o quê? Positivo, negativo? Positivo. Lembra que o Romberg tem que fechar os olhos, ele nem conseguiu fechar a base, ele é inválido. Eu nem consegui fazer o teste da forma que eu tenho que fazer, entendeu? Então, a gente diz que o Romberg ele é inválido, ok? E quando é que eu digo que o Romberg ele é positivo? Isso, quando ele fecha os olhos, ele tende a cair. E aí eu tenho que avaliar essa queda do paciente, tá? É a primeira coisa que eu tenho que avaliar. Ao fechar os olhos, ele caiu logo ou demorou um pouquinho para ele cair, tá? E outra coisa que eu tenho que avaliar é se ele está caindo para os dois lados ou sempre só para um lado, tá? Vamos lá. Vocês leram as ataxias. Se o paciente, ele fechou a base aqui, fechou os olhos, demorou um pouquinho e começou a ter queda só para a direita. Dá um indício de ataxia vestibular, exatamente. Agora, fechou a base, fechou os olhos e já começou a cair. E sempre que ele cai é para qualquer lado. Dá indício de ataxia o quê? Sensitiva, né? Que é a mesma propriocepção, ok? Então tem que diferenciar esses dois Rombergs. Basicamente, Romberg é isso, para testar o equilíbrio, tá? Outra forma de testar o equilíbrio estático é fazendo os desvios segmentares. Eu peço, pode fazer em pé, sentado, porque a gente vai trabalhando mais aqui os membros superiores, tá? Eu peço o paciente para contar aqui e peço para ele fechar os olhos. O que eu vou perceber? O paciente tem que ficar no mesmo nível que ele estava antes de olhos abertos, tá? Se ele fechou o olho e teve uma queda, foi para cima, teve uma abdução, eu já considero que ele está tendo um desvio, tá? Eu penso em alguma também lesão, ou cerebral, ou proprioceptiva, ou vestibular. E como é que eu vou diferenciar? Se o paciente ele tem queda sempre para o mesmo lado, sempre é estereotipada. Eu penso Um braço só. Isso, no braço só aqui. Às vezes o outro vai vestibular, tá? O vestibular são quedas estereotipadas. Sempre pro lado Lesão. acometido da lesão, tá? Aí vão ser os dois braços ao mesmo tempo. Quando a gente tem a queda de um braço só e esse braço ao mesmo tempo que ele cai, ele abre. Aí a gente já vai pensar numa lesão do hemisfério cerebelar. Se for os dois braços simultâneos para o mesmo lado, aí a gente pensa em uma lesão vestibular. Ok? Entendi. E a proprioceptiva, como é que ela vai ser a queda? Vocês imaginam? Os dois juntos. Lembrem, é basicamente que nem Romberg. Lembra que a queda é para qualquer lado? A propriocepção é a mesma coisa. O paciente vai fechar os olhos, ele pode ter queda pro mesmo, entendeu? Não vai ser estereotipado. Não vai ser sempre pro mesmo lado, ele pode ter queda para qualquer lado, ok? Outra coisa é que na cerebelar, quando é hemisfério, é só um, né? Como a Nayara falou. Pode ter abdução, ou também alguns pacientes podem até ter elevação do braço, ok? Então eu já penso em cerebelar. Belezinha?
Só uma curiosidade, a Tara até falou aqui dos sistemas responsáveis pelo equilíbrio, que é o sistema proprioceptivo, né, o vestibular e a visão. Aí é por isso que a gente vai paciente fechar os olhos, pode fechar os olhos, porque assim, para manter equilibrado, eu preciso de pelo menos 2 desses 3 sistemas funcionando. Se eu peço para ela fechar o olho, que é uma compensação, aí sobra só 2. Então, se eu não estou conseguindo ficar equilibrado, então algum deles está lesado. Então, por isso que a gente sempre vai, então, uma lesão vestibular. Não, então é proprioceptiva. Então, eu preciso de 2 desses 3 sistemas funcionando para conseguir manter equilibrado. Por isso que a gente pode fechar o olho, beleza? Beleza. E aí, aproveitando que o paciente está em pé, vocês fizeram um pé, fizeram desvios segmentares, o que mais vocês podem aproveitar e avaliar? Vocês viram? Dança dos tendões. Paciente em pé. A gente não está seguindo direito o roteiro, só. Entendeu? Posso pedir para ele entrar? Tem a ver. Pode pedir para ele entrar. Antes da gente ir para a diatossinogia, a gente pode aproveitar e avaliar a dança dos tendões do paciente. Por quê? Ela é clássica de lesão cerebelar também, vai estar dentro das características da ataxia cerebelar. Então, se o paciente, de repente, ele está com a base alargada, não conseguiu fazer Moberg, você olhar para o tendão dele, ele vai estar como se estivesse dançando. Então, basicamente isso. Então, para vocês não esquecerem, né, aproveita que o paciente está em pé, fez Moberg e já fala, ó, a tonalização também, aqui é a presença ou ausência da dança dos tendões. Certo? Você falou no caso da marcha, né? Posso avaliar. Assim que o paciente, né, entra no consultório, a gente já pode estar avaliando a marcha dele. Mas aqui a gente pode estar fazendo também essa avaliação, pedindo para ele, ande até, por favor. Agora volte de costa. Agora ande na ponta do pé. Então eu vou estar avaliando várias formas a marcha desse paciente, entendeu? Então eu posso estar fazendo também aproveitar que o paciente está em pé. Então faço isso e avalio, no caso, a dança dos tendões, seja de tremorzinho. E aí, vejo de hóspede, o paciente está sentado lá, ele vem para a marca, já vê a marca do paciente, eu estou logo roubando. Isso que eu faço. Eu também não pedi o paciente, não, eu errei isso também. Eu falei pro paciente, eu vi ele marchando da cadeira para a maca, mas não. Então você tem que falar. O paciente tem que marchar, vai ali, volta, no pé, no calcanhar. Porque, tipo, a pessoa vai estar lá sentada, né? O paciente está lá. E aí, sei lá, não sei, mas muita gente esquece mesmo. Então, É fácil esquecer a marcha. façam na cabeça de vocês uma trajetória que vocês vão pedir para o paciente executar. Tipo, ó, vai até a porta, para mim, volta de costas. E vocês vão conseguir, né, lembrar de identificar a marcha. E aí vocês vão ver também a dança dos tendões. Ok? Certo. Essa marcha não pode ver só no momento que ele está entrando. Você vê também no momento que ele está entrando, mas assim, por exemplo, estou falando da prova, né? Na prova, vocês que vão entrar na sala, o paciente já vai estar lá sentado. Então a tendência é que vocês esqueçam e não avaliem. Aí a gente só está dando um macete para vocês. Tem que deixar claro que avaliou a marcha do paciente. Avalia a marcha dele sentado. Sim, eu imaginei que a marcha dele estava assim. Às vezes a dança dos tendões é tão nítida que às vezes até o paciente parar você consegue ver. E aí às vezes você tem que pedir para ele andar, para você avaliar. Então basicamente o equilíbrio é isso, né? A gente pode passar para a parte de coordenação. Porque no roteiro está logo de cinesia, né? Mas aí a gente só separou para ficar melhor na cabeça de vocês agora. Basicamente na coordenação a gente vai avaliar a cinesia, o índice nariz ou índice, né? O calcanhar joelho e a nuca. Só, né? Como é que a gente vai avaliar a diadococinesia? Antes disso, o que a gente está avaliando na diadococinesia, como eu falei, é a coordenação, né? E quem é que está responsável por essa coordenação, principalmente? Qual é a estrutura anatômica? Coordenação, estrutura anatômica. Do cerebelo. Tá? Então, basicamente, se a gente tiver um distúrbio de coordenação, a gente já pensa em lesão cerebelar, tá bom? Como é que eu vou avaliar a diadococinesia? Posso pedir para o paciente fazer supinação e pronação da mão, tá? De uma forma bem assim, mais grosseira. Ou posso pedir para ele fazer de forma alternada, tá? E aí eu vou estar avaliando a coordenação. Posso também estar pedindo para ele aqui tocar
as pontas do dedo, assim, faz assim, e voltar. E a coordenação dele. E, né, como a Nayara faz. É porque assim, a gente começa de um nível, como se fosse um jogo, a gente começa do nível fácil e vai dificultando para ver até onde aquele paciente consegue acompanhar os movimentos. Então, teoricamente, bater as mãos na coxa e virar, né, é para ser fácil, não que eu não consiga, mas é para ser fácil. Aí fica mais difícil quando a gente faz supina e prona alternado, por exemplo. Mais ou menos assim, na forma passada eu já não conseguia fazer isso. Aí de pinça, como a Thay falou, você pode fazer só com o dedo, você pode fazer falange por falange. Fica mais difícil. Ok? São várias formas de avaliar. São movimentos alternados. Como é que seria seu joelho? A gente já vai demonstrar. Mas vamos pensar agora aqui na diadococinesia. Se está normal, como é que eu falo? Como é que o nome eu diadococinesia, né? Se ele teve uma dificuldade, se ele nem conseguiu realizar, ok. Agora vamos supor que ele não conseguiu, ele teve dificuldade nas duas mãos, ele está com problema de coordenação nas duas mãos. Eu penso em lesão aonde? No vértice, tá? O vértice normalmente vai dar lesões bilaterais, né, nas duas mãos. E se só de um lado? Exatamente, né? Do mesmo lado. Mas aí vocês, eu pergunto pra vocês, por que é do mesmo lado se o cerebelo é mais superior e normalmente todas as estruturas cruzam? Não tem isso? Lembra quando é mais superior, tudo cruza? Por que o cerebelo não é diferente aí, ipsilateral? É porque basicamente a via do cerebelo ao chegar, ela faz esse cruzamento, que é normal, e depois faz outro cruzamento. Então acaba descruzando, entendeu? Então ela cruza e descruza. Por isso que é ipsilateral. É porque normalmente quando a gente está falando de estruturas mais superiores é sempre contralateral, né? Mas no cerebelo é cruza e descruza, é por isso que fica ipsilateral, ok? Diadococinesia foi. Agora eu falei qual é. Só paciente. Tá. Bom, esse aqui é o calcanhar-joelho, né, que a gente vai pedir, que é outro movimento coordenado também, ou seja, que é relacionado à coordenação, está relacionado principalmente com o cerebelo. A gente vai pedir o paciente, né, descalço, né, preferencialmente, sendo descrito no exemplo. A gente vai pedir para ele pegar o calcanhar, colocar até o joelho e arrastar até o hálux. Pode pedir para ele voltar também, você pode voltar, por favor? E agora, com a outra perna. E coloca até o joelho, até o pé, até o dedão. E volta. Esse é o calcanhar-joelho, para a gente ver se tem algum erro de coordenação também, casando com as informações que a Tela falou. A gente pode estar trabalhando também aqui, a gente também vai ver a mesma coisa no índice, que é dismetria. Ou o paciente ele pode não ir até aqui, né, ele acha que está no joelho, ou ele pode passar do joelho. E aí a gente chama isso de dismetria, que é basicamente um erro de medida, tá? Quando é para mais, a gente chama de hipermetria, quando ele passou do ponto. E quando ele não chegou ao ponto, a gente chama de hipometria. Mas o que a gente tem que, além disso, a gente tem que avaliar a condição do paciente. Se o paciente for muito idoso, às vezes realmente ele não vai conseguir chegar até o joelho, ao alvo, justamente por uma incapacidade mesmo ali, articular, muscular, entendeu? Não necessariamente é por um erro de coordenação, tá? Então, ficar atento a isso. E aí, você também, né, enfatiza aqui para vocês não esquecerem de fazer, que também é uma manobra que na prova a gente esquece bastante. Lembre-se da estrutura funcional do cerebelo, né, da mesma, os vértices ali vai estar mais relacionado ao tronco, né, ao pescoço, até o pescoço até o quadril, ou a parte axial. E a gente tem os hemisférios mais relacionados às partes apendiculares, então a gente avalia os membros superiores e também os membros inferiores. Então,
Então, por isso que a gente não pode esquecer de fazer essa prova. E aí, o cuidado, né, com pacientes mais idosos e tal, ver a limitação do paciente e adaptar de uma forma que ele consiga realizar. E aí, a gente vai fazer também o índex nariz, o índex nariz e o índex, que basicamente a gente vai estar avaliando o que a Thay acabou de falar, né? A questão da hipermetria ou hipometria, se o paciente errar o alvo. Mas o ideal é que, né, que ele acerte se tiver tudo normal. Primeiro você vai pedir para ele fazer com olhos fechados, você vai esticar os braços, e aí ele vai fazer de um lado, né? Depois do outro. Esse aqui é o índex nariz. E com olhos fechados. Essa da concentração, né? Difícil. E o índex também, né? Olhos abertos. Olhos fechados é muito difícil. Olhos fechados. É difícil. E aí, aqui é interessante que a gente pode ter, por exemplo, um acometimento do hemisfério cerebelar e apresentar uma hipometria, né? E consequentemente, do outro lado, a gente vai ter uma hipermetria, uma tentativa compensatória. E nesse caso, a gente vai estar meio que apontando para o lado que vai estar acometido. Entenderam? Ó, aqui eu vou ter uma hipometria porque eu não consegui atingir o alvo. E aqui eu vou ter uma hipermetria porque eu ultrapassei o alvo. Certo? E é isso, né? A gente vai para a marcha. Alguma coisa. Só antes de ir para a marcha, colocar aí, né? Por mais que sejam assim, teoricamente simples, né, os exames, a gente tem que saber muito bem o que é equilíbrio e coordenação. Então, sistematizando isso direitinho na cabeça, sabe o que é equilíbrio dinâmico, estático, o que são os exames da coordenação, aí fica mais legal para vocês saberem o que estão buscando. Porque a gente está falando, vamos fazer exame de equilíbrio, aí o cara faz um Romberg e nada aí mete uma diacocinesia lá. Então, são duas coisas diferentes. Quando vocês sistematizarem isso na cabeça, aí fica bem melhor assim, bem para a prova para não errar. E logo a gente vai fechar, né, essa parte mais da neuro mesmo com motricidade, próxima prática. E vocês vão ter que começar a pensar nas síndromes. E as síndromes vai ser o quê? Vai ser um conjunto de sinais e de sintomas. Então, vocês precisam saber exatamente o que você vai estar avaliando e o que aquela resposta vai te direcionar. Então, vocês devem... Tem algumas síndromes aí que apareceram no roteiro, né? A gente vai ter a síndrome cerebelar, síndrome do primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, piramidal, extrapiramidal. Todas elas, o paciente ele vai ter ali uma gama de sinais e sintomas que vai estar misturado. Aí você vai interpretar aquilo de acordo com o que a lesão, né, que aquele paciente vai apresentar, que vai resultar na síndrome. Então, é meio que a partir de agora vocês começam a casar mesmo as informações para poder entender melhor como interpretar aquele paciente que vai chegar para vocês, entendeu? Mas, por enquanto, vamos de leve, se dá certo.